Pessoal, República aí, cultura, sumários, metodologias, ciências, campos que venha criteriorizar, judiciar as questões hoje, ok? República aí, a importância, a investigação, o fenômeno que ocorre entre o corpo e os seus direitos e deveres, ligado à gravidade, à objetividade, à tendência, à problemática ligada à tecnologia e os campos que venham ter uma tendência ligada às interpretações, ligado à ciência do direito e das ciências sociais, ligado também ao direito à própria maneira que venha solucionar a problemática, ok? Então, aonde há um comportamento, há um conceito. Aonde há um conceito, há um comportamento que venha reedificar fatores importantes na nossa vida. Entre fatores, venha colocar e venha transbordar inúmeras questões fenomenais que relacionam a nossa própria vida. Nessas maneiras que nós falamos sobre o direito, falamos de deveres ligados à cultura, e venha ser inúmeros fatores ligados à nossa própria vontade de desejar, a nossa própria vontade de representar, a nossa própria vontade de haver uma representatividade. Ou seja, essa coisa que chama a felicidade, essa coisa que chama muitas vezes o alto valor, que nos coloca a maneira importante de ter um espaço. Então, perguntamos o que é vida. O que é movimento? Movimento é vida? Quando perguntamos o que é vida, falamos sobre espaço. Já respondemos, o que é vida? É espaço. Aonde há um espaço, há uma existência, que você vai ter um espaço. Aí quando eu vou, acrescentamos em propriedade, o que é espaço? É um tempo. Onde tem um tempo, também tem um lugar. Onde tem um lugar, tem vida. E onde tem vida, tem movimento, tem momento. Então, é lógico que os campos metódicos, históricos, para perguntar o que é vida, vou falar é movimento. Mas quando eu falo, consequentemente, o que é movimento, vou falar de espaço. E se eu vou falar de espaço, vou falar algo que vem ter empregabilidade no campo de um método, que venha ter coleções que vão efetuar fatores importantes. Aonde há um espaço, há um tempo. Aonde há um espaço, há um tempo cronológico. Aonde há um espaço, há maneiras que nos coloca uma maneira representativa. Lógico que se nós olharmos o espaço, nos coloca uma possibilidade experimental, metódica, biológica, metódica, sociológica, metódica, psicológica, metódica, jurídica, metódica, legística, metódica, aí outros fatores, N fatores, metódica executiva, né, ligado ao estímulo e resposta que nós colocamos. Então, nesse fato, o espaço vai haver poderes, o espaço vai haver força. Qual o tipo de força que venha desmoronar diante de fatos que possam ocorrer entre o método biológico, o método social? Embora o próprio método já nos coloque uma cultura corporal que venha se rebater diante de fatos que numeram questões cruciais. Vários livros correspondem uma maneira de fantasiar a própria maneira entre um educador, um sonhador, um republicano, ou seja, uma maneira que venha mergulhar nessa pesquisa que diz que é o que é, que eu direi que tu és. Diz, tu és, e eu direi como tu és. Direi que tu vens ou tu és? Tu ens. Ou seja, em apuros, tu estás em apuros, então eu mostrarei que tu és a sua identidade e a sua chamada ligado à importância e vocação aos fenômenos ligados a essa força social.
Aonde tem uma força motriz. E aonde há uma força motriz, vem a quantificar, conceber ou inconceber questões que não queremos. O campo não inconcebido também é um método experimental. O parâmetro não inconcebido também é um parâmetro que vem a conceituar um método comparativo, um método analítico, um método análogo, que vem a ter várias maneiras que venham esclarecer. Aonde há um método, há uma força. E aonde há uma força social, também há uma educação. E aonde há uma educação, há uma explicação que corresponde aos fatos da vida. Ou seja, quando nós olhamos aquelas maneiras de se vestir, roupas, ou seja, nos coloca dotes, ligado a alguns autores, mas a própria vida é um espaço. O que é vida? A vida é um tempo que nós procuramos absorver e se identificar a ela para termos uma importância de viver a cada dia mais entre essas distinções que ocorrem diante da cultura e o comportamento social. Quando falamos de comportamento social, falamos de aquisições de cultura que relacionam o costume. E aonde relaciona o costume é o que você também possa se conceituar o que é cultura. O costume é um conceito, o costume é um espaço, o costume é uma coletividade, o costume é uma tribo, o costume vem a ser uma ambiguidade que relaciona a nossa vida ativa. E a nossa vida, ela é só vivida quando alguém vê você movimentando. E o próprio movimento vai relacionar um espaço. E ali vai desmoronar a sua distinção ligado à sua identidade e personalidade e característica. Ou seja, o espaço vai mostrar que você está entre os campos de direita ou esquerda. Ou seja, o espaço nos coloca maneiras de gravidades. O espaço nos coloca maneiras que podemos relacionar o que é gênero. O espaço coloca pontos que vêm a dissertações que relacionam a nossa própria ideia. E essa própria ideia vem colocar pontos perceptivos ligados ao nosso ser. Mas quando chegamos ao sei, que nada sei, é lógico que nos coloca um fato que Aristóteles, ou Sócrates, só ditou, ele escreveu alguma coisa. Há maneiras que nós tocamos diante desses fatos. Há possibilidades. Aonde há uma possibilidade, há algo escrito também para nos colocar considerações. Esse método comparativo nos coloca comparações com o quê? Com a mediocridade, algo panorâmico, massificado, essa massificação que nos coloca o povo em fogo cruzado, entre essas maneiras, entre o campo e o seu direito, entre a abstração e a imaginação, uma maneira que possa colocar uma representatividade à realidade na minha própria vontade e tendência que eu tenho. E essa representatividade nos coloca sucessivamente fatores importantes entre o homem, vírgula, entre a mulher, vírgula, metodologicamente. Metodologicamente, vida é estudar, tem que ter um espaço. Metodologicamente, experiências, pesquisas, tem que ter um espaço. Então, é vida. Essa sociedade corresponde porque há um espaço, há um território, há um campo demarcatório. Aonde há crença, há uma ação. Aonde há uma reação, há um tipo logístico de grandes ciências entre a pós-modernidade, encaminhando nesse sentido que é um pensamento. E esse pensamento nos coloca a maneira judiciente entre o corpo e a sua maneira entre as tradições e almanaques, ou seja, essas maneiras que venham ser agropáticas, ecléticas, ou seja, fatores que venham colocar a maneira que eu quero ser feliz, mas a própria felicidade, ela nos coloca uma complexidade diante do corpo e a corporeidade. E a própria corporeidade nos coloca lideranças e colaborações entre o destaque que nós temos. Somos uma língua, somos um corpo, ok? Somos um corpo histórico. E essa realidade nos coloca. Se falamos que somos só isso, cabe a nós dizermos que há aspectos ainda de meios que possa falar que nós somos só um tipo de organismo, um ciclo orgânico, mas somos além dessas questões metódicas
mas somos uma coisa que muitas vezes não sabemos